Agora, sobre o nosso amigo Stefano Gradi, a gente já fez alguns cursos em Belém do Pará, né, também em São Luís do Maranhão. Ele é um alquimista italiano. Muita gente aqui que já o segue sabe da capacidade, né, dele de atingir as pessoas no seu coração, principalmente através do seu vasto conhecimento. Stefano, por favor, se apresente para nós. Estamos aqui hoje para falar um pouco com o Leandro sobre alquimia, né? A gente vai estamos preparando tudo para o começo desse congresso, né? Que eu fui convidado a participar. E aí estou convidando vocês a conhecer essa atividade, que é uma atividade, vamos dizer, que na alquimia é como se fosse algo salino, né? Alguma coisa que trabalha as conexões, né? Conexões entre outras linhas terapêuticas, outras terapias que possam nos ajudar a criar essa era de aquário, né? Então esse é um congresso holístico sem fronteiras que vai ser feito online, né? E meu amigo Leandro, que já foi nosso parceiro, né? De propósito, que me ajudou, inclusive, a fazer alguns eventos em Belém do Pará, está tá liderando esse evento, esse congresso, e que está acontecendo em vários países, não só no Brasil, né, Leandro? Não é só no Brasil, né, que está acontecendo. Conta um pouco Não, sobre isso. não. Exatamente, né? A gente está em Portugal, Estados Unidos, também Itália, né? Que a gente vai aproveitar sua clientela lá na Itália também, e na Alemanha, né? Com a Cornélia Bonenkamp, que fala sobre constelação familiar. Então, Stefano, vamos começar a responder aqui para quem não conhece alquimia. O que é alquimia, afinal, né? Porque a gente tem muita dúvida, né? A alquimia é aquele cara que transforma qualquer coisa em ouro ou alguma coisa diferente. Então, eu vou responder aqui a essa dúvida, a essa pergunta do Leandro, né, sobre a alquimia, né? Se você for procurar no site, na internet, no livro, qual o objetivo, qual o propósito de um alquimista, você vai descobrir que o objetivo da alquimia são principalmente três. Três objetivos principais. O primeiro objetivo é transformar o chumbo em ouro. O segundo objetivo é conseguir a imortalidade, a vida eterna. E o terceiro é encontrar uma panaceia, uma cura para todos os males, né? Você ter uma panaceia que possa curar qualquer doença. Então, esses são os primeiros três objetivos que você vai encontrar no Wikipédia, né? Quando você procurar sobre alquimia. Na verdade, esses três objetivos, eles são reais, mas são metáforas. Então, primeiramente, assim, o que significa transformar o chumbo em ouro? Significa transformar as nossas dores, transformar aquilo que para nós está confuso, né, em consciência. Transformar o chumbo em ouro, transformar uma ferida em um talento, né? Através do trabalho, né, terapêutico. A gente acredita na alquimia, que toda terapia holística séria é uma alquimia, né? Não é só porque a gente usa muito as alquimias, a gente toma umas alquimias, a gente faz um procedimento e a gente segue a lei, né? A gente segue o procedimento da lei hermética. Agora, tem outras terapias que não seguem, mas não por isso é que elas estão tão longe da alquimia. Então, eu diria que toda terapia holística que tem alguma conexão com a alquimia, só que às vezes não sabe, né? E a segunda foco é conseguir a vida eterna. E essa história da vida eterna é devido a buscar a nossa consciência de tal forma que a gente possa conseguir uma espécie de imortalidade da alma, né? Então, quando eu consigo, né, quando eu consigo me conhecer de tal forma, né, que eu me torno um alquimista que possui a pedra filosofal, né? Eu consigo ter a vida eterna da ânima. Eu consigo compreender os mistérios, né, da nossa alma, né? E aí a gente consegue ter uma espécie de onipresença da nossa consciência, não só dessa encarnação de outras e de tudo que virá para frente, né? Então você conquista uma espécie de dom, de talento espiritual, né? Que não obrigatoriamente se manifesta só enquanto você está vivo, mas depois que você desencarna também, é como se você tivesse desencarnando com o mais alto grau, né? E aí você
depois transita do jeito que você quiser, né? Porque você está num outro nível. E a terceira coisa é uma panaceia que cura todos os males, né? E a gente acredita que a alquimia ela consegue curar todos os males, mas não os males da carne, os males do espírito, né? Então, se você for pensar, realmente existe isso, né? Tem como curar todos os males do espírito, porque mesmo quando não conseguimos curar o corpo, né? A gente acredita que na alquimia que a mesma morte é uma cura do espírito, né? Porque se o corpo está preso na matéria, ele pode se sanar morrendo, né? E quando ele morre, o corpo morre, mas o espírito, né, se liberta, né? Então a gente tem que entender que não é que o alquimista vai curar todos os males, mas com certeza ele vai cuidar de curar o espírito, né? E o espírito sempre tem cura, né? O que pode não ter cura é o nosso corpo físico, né? Em alguns casos a gente não consegue, a gente tenta e não consegue, né? Aí a solução é ir embora e voltar, né? Eu vejo muito essa conexão, por exemplo, da alquimia com o propósito de vida. Muitos cursos, principalmente, né, são atrelados assim, propósito com alquimia. Então, queria que você falasse mais sobre isso. Qual a correlação entre as duas nuances, né, propósito e alquimia? Então, quando a gente estuda para conseguir a pedra filosofal, a gente, na verdade, está buscando isso, porque a pedra, na verdade, é a junção. A pedra é a junção de, de você conseguir, dentro da sua vida, calibrar todos os aspectos da vida. Então, quando eu quero ter um propósito de vida, as pessoas acham que o propósito é só apenas o trabalho. Algumas pessoas acham que o propósito ou é fazer voluntariado, ou já pensa que é só o trabalho. Ah, pronto, né? O propósito de vida do Leandro é fazer o congresso holístico. Não. O propósito de vida do Stefano é fazer uma escola de alquimia. Também não. Por quê? Porque aquilo que os projetos que a gente cria são sementes do propósito. Então, o Leandro já fez vários eventos. Cada um era uma semente que, juntando, mostra o propósito do Leandro. Eu também fiz vários cursos, várias atividades, são sementes do meu propósito. E aí, se eu também só trabalhar, e não tiver um projeto maior, não tiver uma consciência, né, de uma família, uma consciência dos relacionamentos, uma consciência das questões financeiras que eu vou utilizar para construir o que eu preciso, e se eu só trabalhar, eu não vou conseguir criar um projeto maior. Para ter um projeto maior, eu preciso ter todos os arquétipos. Por exemplo, às vezes tem aquelas pessoas que trabalham muito e não cuidam dos seus filhos, não cuidam da sua família. Mas quando a pessoa morre, esse projeto vai para onde? Porque os seus filhos podem ser seus herdeiros, por exemplo, não obrigatoriamente, mas se você não tem filhos, o seu projeto pode não ter herdeiro, então ele acaba com você. Então é por isso que não adianta só trabalhar e não cuidar da família, por exemplo, né? Não ter, ou então de repente você não cria aliados fortes, então tudo depende de você. Ou então você não tem recurso financeiro, então o projeto não flui, porque você não tem condições financeiras de fazer ele fluir. Por isso que o alquimista, ele tem o estudo dos 12 arquétipos, para que ele possa ir lapidando seu propósito de acordo com os 12 arquétipos. E aí, quando você lapida os 12 arquétipos, você cria um diamante, que é um diamante do propósito. Por isso que a gente vai sempre trabalhar a astrologia para conectar o meu projeto costurando nos 12 arquétipos e sempre conseguir esse equilíbrio entre as 12 faces do meu diamante, né? E esse é como você consegue o propósito na visão da alquimia, né? Poxa, muito legal, cara. E assim, sobre a questão desses elementos da natureza, como que a gente atrela a alquimia a esses elementos da natureza? Porque eu sempre vejo que a alquimia tem essa conexão, né? O fogo, terra, etc. Como é que é isso? Porque quando a gente vai, por exemplo, tem muitas pessoas que se perdem, né, nos assuntos astrologia, a alquimia toca em vários assuntos. A alquimia ela vai da astrologia, que é uma coisa mais, vamos dizer, esotérica, tarô também, a gente usa muito tarô na alquimia, mas são assuntos mais do inconsciente, mais esotérico.
mas também tem assuntos que são mais terra a terra, por exemplo, doenças, parasitas, né? Então, por exemplo, se você for olhar uma planta na natureza, por exemplo, aqui eu tenho minha lousa é uma lousa com jardim vertical. E eu tive que tirar o jardim agora, faz uma semana que está sem, né? Se você for olhar aqui, né? Tá vendo que isso aqui é um sistema de irrigação, né? Para poder irrigar as plantas. E está sem planta por quê? Porque a pessoa que fez o estudo para colocar não conseguiu, né? Eu não tenho experiência com isso de jardim vertical, e aí provavelmente ou está faltando, por estar dentro de casa, está faltando ar, está faltando sol, então as plantinhas começaram a ficar seca, né? Então, ou porque falta água, ou porque falta adubo, né? Está faltando terra. Quando você fala falta terra, não é falta terra, falta adubo, né? Está faltando vitamina na planta. Ou então o sol não é suficiente, porque aqui é escuro, então você vê, está dando um raio de sol aqui, mas aqui não tem o sol que bate em cima das plantas. E o ar, de repente, é um ar que não venta. Então, de repente, por causa disso, essas plantinhas foram morrendo. E aí, para você ter um jardim vertical funcional, você tem que verificar o que? Os 4 elementos. Quando uma planta está fraca, por exemplo, aqui especificamente, aqui está fechado, então não entra parasita. Mas lá fora, na minha horta, se eu não colocar os 4 elementos em equilíbrio, vai chegar quem? Vai chegar os parasitas para comer a planta. Por isso que alguma planta se enche de parasita. Por quê? Não porque existe um parasita, mas porque a planta começa a ficar fraca. Então, o parasita vai lá e suga a planta. É porque ela se sente que a planta não está funcional. Então, precisa ter a vitamina certa, tem que ter água, não pode ter muita água. Então, para cada planta tem que ter o equilíbrio dos 4 elementos. Então, quando a gente não tem os 4 elementos em equilíbrio, a gente começa a adoecer. Isso acontece também na nossa vida. Se eu, por exemplo, tenho muito fogo, eu acordo de manhã com muita vontade, quero fazer 1000 coisas, mas depois eu só concretizo 5 de 10, isso é desequilíbrio. Esse desequilíbrio começa a atrair também formas miasmáticas, formas de parasitas no meu corpo, porque eu estou, né, desequilibrado. Então, um dos segredos do equilíbrio é a gente ter os 4 elementos de equilíbrio. Como fazer isso? Primeiro, entender qual é o equilíbrio que está em excesso ou em falta, e existem várias técnicas na alquimia para poder equilibrar, né? Perfeito, muito bom. Então, sobre chakras, né? Eu vejo que você fala muito sobre chakras e qual que é o sistema dos chakras atrelados à alquimia também. Que a gente fala das 7 prisões astrológicas. Então, o que são as 7 prisões astrológicas? A gente fala que cada um de nós, nós temos 7 chakras na aura, né? Alguns falam, não, são mais de 7 chakras, mas o que eu estou falando é das cores da aura, né? Não estou falando de outros equipamentos. Existem muitos chakras no corpo, mas o que eu estou falando aqui é sobre os chakras da aura. Então, os chakras da aura são 7, né? E porque são 7 cores. E cada um, ele é como se fosse um tubo. Imagina que esse aqui é um sino harmônico de Veneza. Imagina que isso aqui fosse o chakra, né? Então, imagina que isso aqui fosse o chakra, sei lá, da garganta, né? Então, imagina que aqui está meu chakra, né? Como fosse um tubinho como esse, só que não é assim, né? Ele é um tubo mesmo. E aí eu tô aqui no chakra laríngeo, né? Aí eu tô, a informação, ela vem, o chakra, ele pega a informação da aura e transita a informação para dentro do corpo, através da coluna. Aí, se eu tiver aqui o chakra aqui, esse chakra ele está se movimentando, né? Por exemplo, eu teve uma intuição sobre o sentimento, aí o chakra desce para baixo. Há uma intuição sobre a criatividade, uma intuição sobre, né? Então, esse chakra, ele fica rodando, ele fica se movimentando como se fosse uma espécie de tubo que suga a informação da aura para dentro do corpo físico. Entendeu? É um canal de comunicação. E às vezes esse canal ele não está funcional. Às vezes esse canal ele fica com problema. Inclusive esse tubo ele tem que ter, cada tubo desse precisa ter os 4 elementos em equilíbrio, porque dentro do chakra tem a roda dos elementos aqui girando. Então às vezes tem gente que está com a roda aqui defeituosa, às vezes a roda defeituosa é essa aqui, tem uma roda aqui e uma roda aqui. Às vezes você tem defeito na parte interna, na parte interna do chakra, às vezes na parte externa do tubo. Então a gente estuda toda essa dinâmica e a gente tem
a gente estuda como desbloquear isso. Então, uma das coisas que eu faço muito para começar é a pessoa começar a entender realmente como esse chakra funciona, de verdade como eles atuam no nosso corpo. Então, por exemplo, o que é exatamente o primeiro chakra, a primeira região da aura, a segunda região da aura, a terceira, porque tem gente que confunde muito. Por exemplo, tem gente que fala que o primeiro chakra tem a ver com dinheiro. E porque é verdade que também tem a ver com dinheiro, mas não é só o dinheiro. Porque, por exemplo, o dinheiro, qual é o objetivo do dinheiro? Muitos acham que o dinheiro serve para fazer uma segurança. Aí, se for para segurança, é o primeiro chakra. Mas o dinheiro de verdade não é para segurança. Tipo, eu assim, claro, o primeiro dinheiro que você recebe, você tem que ter de segurança. A primeira coisa que você faz é ter uma poupança para momentos difíceis. Então, você pode fazer isso. Mas isso é só o primeiro passo do dinheiro. Mas o dinheiro serve para outra coisa. O dinheiro serve para estruturar o propósito. E o problema é que hoje em dia muita gente fica muito presa no dinheiro como assim, só pensa no dinheiro para sobrevivência, não fica pensando no dinheiro como você criar um propósito. E se a pessoa às vezes pensa em investir, ela não pensa em investir num propósito, ela pensa em investir para ganhar mais dinheiro. Não está pensando, muita gente pensa, vou investir esse dinheiro para ganhar mais dinheiro, mas ele está pensando para acumular o patrimônio dele. Ele não está pensando no patrimônio dele do propósito. Está pensando no patrimônio que ele quer para ficar mais rico e para ser mais seguro. Entendeu? Não está pensando assim, eu tenho um projeto e eu quero que esse projeto amplie cada vez mais. Entendeu? Porque eu não me importo se no final da vida quanto é meu patrimônio que eu vou dar de herança. O que eu quero é construir um propósito. Se eu construir um propósito enorme, mas no final da história eu ficar sem dinheiro, não tem problema. Quando eu morrer, posso ficar sem dinheiro. O problema é que eu tenha construído coisa, né? Se depois todos os direitos ficarem, de repente eu não tenho filhos. Se eu não tiver filhos, não tem por que eu ficar com esse dinheiro. Então eu vou doar tudo para alguém que cuide, né? Entendeu? Não precisa alguém ficar assim, né? Para que vai? Alguém tem que segurar essa coisa que eu criei. Né? Então, o foco do dinheiro é você ambir um propósito, é você nutrir um propósito. E muita gente fica preso porque fica muito preso no dinheiro ligado a uma coisa muito básica demais. E o dinheiro tem que construir, ele serve para isso. Esse é o grande propósito. Então, tem muita confusão sobre os conceitos, porque mesmo sem falar de chakra, mesmo você vê que o problema, o dinheiro, as pessoas acham que é primeiro chakra, é terceiro, não é primeiro. Então, o meu que ajuda as pessoas a entenderem onde cada energia tem que ficar, né? Então, por exemplo, o segundo chakra, o que é? Quais são os problemas do segundo chakra? Então, é meio que eu vou falando que cada chakra tem um propósito, cada cor tem um propósito, e quando você junta as cores juntos, você junta as cores, você forma a cor branca, que é a cor da asa do anjo. E quando você conecta com a asa do anjo, você conecta com a experiência do seu ser mais profundo, né? E aí você tem chance de se conectar com o seu ser verdadeiro, que você vai além das 7 cores. Porque eu não sei onde o meu propósito me levará, porque eu sou do mundo, eu não sou de um lugar. Então eu procuro não me apegar às coisas, porque eu sei que o propósito está em evolução contínua. Então eu não quero me apegar, eu não quero ficar preso. Essa é a minha escolha, né? Eu sou um alquimista e é a minha escolha. Eu quero que o propósito venha para mim. Então a alquimia é muito, eu vejo muito que a alquimia, ela gosta de todos os chakras, mas a alquimia ela é do 7º chakra, né? A alquimia é um barco violeta, porque ele segue a canalização do processo. Então, de onde vem? Agora, todas as cores precisa para você ter a arte aprumada, porque se você for um artista e não tiver as 7 cores, como é que eu vou ser um artista? Vou ser um artista pintando só de vermelho? Não dá, né? Eu tenho que ser um artista de 7 cores, né? Muito bem, show. Então, o que acontece? Agora, na pandemia, né, muitas pessoas estão sofrendo, né, numa depressão, sofrendo com uma emoção reprimida, uma raiva, e esse fica em casa está deixando as pessoas angustiadas, né? Então, o que seria uma dica, grande dica alquímica para poder a pessoa se empoderar desse sistema? Então, a gente está passando por muito sofrimento hoje em dia, acredito. Eu acho que bom que a pandemia começou ano passado, então o pessoal teve um tempo de se acostumar à situação, né?
Você mesmo, Leandro, você estava, quando começou a pandemia, você não imaginava o que ia acontecer. Você estava montando esse congresso presencial, né? E você para você foi difícil. Eu também, eu estava para fazer uma viagem para a França e depois perdi um dinheiro também porque investi mais de 18 mil reais em 4 passagens para a família e perdi tudo, né? Então, e teve gente que perdeu muito mais, né? Que tinha loja, que tinha empresa e a empresa faliu, né? E agora a gente está entendendo que, por enquanto, por um bom tempo, a gente precisa realmente focar no online, né? E a gente já sabe que o online vai ser o futuro. Só que tem gente que acaba teimando, fazendo, não, eu não quero trabalhar online, quero trabalhar presencial. Tem gente que ainda teima nisso, né? Então a gente tem que se acostumar que a realidade nova vai ser online e a gente precisa é, se acostumar um pouco com isso, né? E tentar criar uma vida nova. Por isso que muita gente está saindo dos apartamentos e morar em casa, né? Tem gente que tá indo para o interior, né? E, sobretudo, assim, né? A gente tentar morar num lugar que tem internet. Mas eu digo que agora o segredo é esse, né? A gente procurar alugar ou comprar, ou fazer uma vida mais saudável, né? Começar a ficar próximo das pessoas que você gosta, para você não ter que ficar só online, né? Então, você criar o seu mundinho legal, feliz com a internet, para você se conectar com todo mundo, né? E você sair um pouco do prédio, né? Dos apartamentos, que às vezes são muito pequenos, né? Tudo quem tem filho, quem tem criança, né? Você falasse um pouquinho realmente mais sobre você, sua experiência de vida. Então, fala um pouquinho mais de você. Então, eu conheci a alquimia há 15 anos atrás, né? Então, eu tenho uma jornada de 15 anos de estudos na alquimia e práticas e laboratório de atendimento. Quando eu conheci a alquimia, eu estava na Itália, vim para o Brasil, passei um ano no Brasil, depois no sul do Brasil, depois eu fui para a Itália, aí eu comecei a traduzir aulas de alquimia. O meu mentor é o Joel Aleixo, né? O Joel Aleixo é um paraibano de Campina Grande, que é sediado, assim, ele é radicado aqui em São Paulo. E eu me tornei um discípulo do Joel Aleixo e eu comecei a traduzir as aulas dele na Itália. E nessas traduções eu realmente entendi que tinha muito a ver com o meu propósito, porque eu sempre quis algo assim, eu não sabia que existia, onde que estava e me apaixonei. Então, durante vários anos eu pratiquei, eu fui para a África, levei as alquimias para a África, né? O trabalho do João Aleixo é um trabalho que trabalha muito com os florais, né? Então, ele tem uma fábrica, um laboratório de florais, onde ele ensina a usar esses florais. Então, eu aprendi a usar os florais, mas aí o trabalho do Joel é um trabalho muito de tomar a alquimia. Então, você vai lá, faz o negócio, e você toma a sua alquimia aqui. E os pacientes vão tomando as alquimias. E eu comecei a perceber de muitas transformações que aconteceram comigo, né? E que que a alquimia era era muito além do que um floral, né? Que a alquimia era algo mais além. E que as pessoas que tomavam florais, elas não tinham, às vezes, sempre entendimento do processo. Então, eu percebi que a alquimia era um conhecimento muito profundo e muito lindo e que precisava ser passado de uma forma descomplicada e além dos florais. Então, eu comecei a criar cursos usando a minha capacidade, meu talento de fala, de comunicação, para ensinar todas baseado nas minhas transformações, como é que a pessoa poderia de alguma forma, né, aprender com minha trajetória, porque eu me transformei muito nesses últimos 15 anos como pessoa. E aí eu comecei a criar uma escola 100% online, onde eu ensino, por exemplo, muitas vezes quando eu vou fazer uma escolha, quando eu vou tomar uma decisão, eu jogo tarô, né? E eu jogo um tarô diferente, não aquele tarô que às vezes você está acostumado. Eu jogo o tarô de uma técnica diferenciada, baseado na alquimia, nos preceitos da alquimia. Então, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão e eu uso o tarô para perguntar sobre essa decisão. Às vezes eu vou entrar numa live, outro dia fez uma live com mais de 1.500 pessoas ao vivo e era um público novo que eu não conhecia. E aí eu joguei um tarô para saber qual era a energia que estava por trás da live. E esse tarô só serviu para me preparar. Aí quando eu joguei o tarô, apareceram umas cartas bem pesadas, né? E eu estava assim, solto, assim, ia fazer uma aula meio
assim, solta, né? Aí quando eu vi que o negócio estava meio pesado, aí eu já me protegi e já entrei na aula diferente, assim, armado, né? Porque eu entendi que o que estava por trás, tipo, quando eu abri a porta, o que eu encontrava, né? Aí eu falei assim, então eu vou me armar mais. Eu estou precisando. Então, às vezes tem técnicas como essa que podem nos ajudar, né? E eu sempre testei ele várias vezes para ver se era isso mesmo. E eu verifiquei muito assim, pela razão, eu fiz verificações. Então, eu fui usando o tarô, mas eu fui verificando pela razão e eu vi quanto realmente funciona. Então, tem o tarô, tem a astrologia, tem os momentos do céu que você pode aproveitar para tomar decisões, para fazer determinadas coisas e potenciar a sua vida. Como também equilibrar os chakras. Existem horas, dias específicos melhores para equilibrar tal chakra. Existe um horário exato para equilibrar tal chakra. Existem rituais específicos para equilibrar um chakra. E assim você potenciar o seu processo de melhora. Então, eu ainda uso as florais, que eu sou habilitado para trabalhar com os florais. É uma estrutura muito grande que a gente está montando para que a alquimia possa ir para o mundo, né? Então, é um projeto mesmo de propósito, né? E as pessoas estão entrando nessa egrégora para compreender e se compreender. Então, tem gente que entra só para estudar, gente que entra para se tratar e gente que entra para trabalhar, né? Então, temos um grande laboratório alquímico, né, nesse processo, e isso foi resultado de experiências que eu fiz entre a Europa, a África e o Brasil ao longo de 15 anos. Perfeito, ou seja, uma vasta experiência, né, na alquimia, em todos os processos, né, com mentor e tudo maravilhoso, que é o João Aleixo, que eu tive a oportunidade de conhecer.